Olá, boa tarde. Hoje é 2 de setembro de 2025. A TV Alice passa a transmitir a reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto. O colegiado é presidido pelo deputado Coronel Wellington. Boa tarde a todos os presentes, o público que nos assiste pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, toda a comunidade capixaba. De uma forma especial, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa. Agradecer todos os integrantes da Comissão de Turismo, a Tatiana, o Fábio não está aqui, a Isabela, o Juninho, a Vitória, que nos ajudam sempre a organizar a sessão. Agradecer a presença dos servidores da Assembleia Legislativa, taquigrafia, comunicação, pessoal do som, todos que direta e indiretamente nos auxiliam também. Agradecer de uma forma especial a todos os convidados que se fazem presentes, sem os quais assim, a reunião da comissão não seria e não teria o mesmo valor. Nós agradecemos a todos vocês que nos assistem através dos canais de comunicação. O turismo, ele é uma atividade importante para o Espírito Santo, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento social, e essa política pública, ela tem obrigatoriamente de ser debatida de forma sistêmica, de forma transversal em outras políticas públicas, da saúde, da educação, da assistência social e de uma infraestrutura que nós precisamos definitivamente para que nós consolidarmos o Espírito Santo como um destino importante, não só para o próprio capixaba, como também para outros brasileiros de outros estados, de forma internacional, muito importante que nós tenhamos esse diálogo, essa construção coletiva desse tema importante. E mais importante ainda, que nós estamos nas vésperas de nós consolidarmos o orçamento 2025-26, e nós temos, Buffon, que acompanhar essa execução na prática, porque dele vai decorrer todos os investimentos e uma sequência de necessidades para 2026. Nós temos obrigatoriamente que o Estado do Espírito Santo é um Estado em 25, com 30 bilhões de reais em caixa, 25 bilhões de reais praticamente são destinados exclusivamente para o governo fazer as movimentações e execução orçamentária necessária, e aproximadamente 5 bilhões de reais livre para o governo fazer os investimentos que ele assim entender para que avance em diversas políticas públicas. Nós gostaríamos de invocar a proteção de Deus, declarando aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, hoje, dia 2 de setembro de 2025. Convidamos para sentar à mesa nosso convidado para essa reunião, o senhor Valdeir Nunes, presidente da Contures, conhecido por todos nós como China. Nosso muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Com certeza será de grande valia e vai trazer... Direito? Pode sentar à direita, porque aqui nem o convidado senta à esquerda. Obrigado. Agradecemos a presença do Paulo Renato Fonseca Júnior, nosso querido Paulo Renato, presidente da ES Convention, que está nos presenteando com a sua presença. Senhor Antônio Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio. Leonardo Lares, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado do Espírito Santo. Luiz Ximenes, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas Especialistas em Turismo. Ângelo Neves, presidente do Instituto de Promoção e Cidadania do Turismo do Estado do Espírito Santo. E, como sempre, não poderia faltar... Adivinha quem? Berenice Tavares. Né? Isso aí. Muito bom. Vou colocar a presença na lista de chamada aqui, tá vendo?
O deputado Zé Preto não se faz presente, então, como não há quórum para votação e deliberações sobre as atas das reuniões anteriores e a votação de pelo menos 8 projetos de nossa autoria que está aqui em pauta, então nós vamos fazer isso na próxima reunião. Caso ele chegue, nós vamos fazer isso nessa reunião ainda, tá? Então, solicitamos à secretaria que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 310 de 2025, do gabinete da deputada Janete de Sá, justificando sua ausência da reunião do dia 19/8 para atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia. Ofício número 59 de 2025, do gabinete do deputado Zé Preto, justificando sua ausência na reunião do dia 5 de agosto de 2025, tendo em vista que o mesmo cumpriu a agenda externa para assuntos referentes ao seu mandato parlamentar. Convite recebido do Observatório do Trabalho do Espírito Santo para o workshop que abordará o turismo e a agroindústria na região do Caparaó, dia 3 de setembro, às 8 horas, no município de Una. Proposições recebidas. Projeto de lei número 11 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a ementa declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Espírito Santo o jogo de bocha. Projeto de lei número 57 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a ementa declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião e São Benedito, realizada em Nova Almeida, no município da Serra. Projeto de lei número 473 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Guaçuí o título de capital simbólica do Espírito Santo no advento de sua data ou festa magna. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 245 de 2025, de autoria do Coronel Wellington, que a ementa reconhece o beach tênis como modalidade esportiva no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relatora, a deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 238 de 2025, de autoria do Dr. Bruno Rezende, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município da Serra o título de capital estadual do surf. Relatoria do deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 218 de 2025, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Vitória o título de capital estadual da corrida de rua. A relatoria da deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 246 de 2024, a autoria do deputado Lucas Escaramuça. Ementa dispõe sobre o Programa Estadual de Polos Gastronômicos de Revitalização Econômica Local e da outras providências. Relatoria do deputado Coronel Wellington. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Nesse momento, vamos fazer a distribuição dos projetos de leis recebidos. Projeto de lei número 11, 2024, encaminho para a deputada Janete Sá. Projeto de lei número 57, 2024, encaminho para o deputado Zé Preto. Projeto de lei número 473, 2023. Eu vou vocar para a minha relatoria. Convido o senhor Paulo Renato Fonseca Júnior para fazer parte da mesa. O senhor Antônio Buffon também para fazer parte da mesa, por favor. Léo Caçador? Não? O Ângelo, se quiser fazer. Tá. O vosso vem, eu vou ficar à esquerda. Já fui filiado ao PT muitos anos. Poderia colocar só as cadeiras só à minha direita, né? Mas fazer o quê? Nós também agradecemos a presença do senhor Bruno Emílio, Senac, gerente de ocupação profissional. Nosso muito obrigado. Muito obrigado, tá? Gostaríamos de
informar que esse local da reunião da Comissão de Turismo e Desporto é um local democrático, em que um dos objetivos é justamente nós criarmos um ambiente favorável para as pessoas virem aqui e falarem de seus projetos, de como anda o turismo no estado do Espírito Santo, onde estamos hoje, onde nós almejamos chegar, e o que nós precisamos de construir de forma coletiva para isso, o poder público dando a parcela de contribuição, a iniciativa privada também com a sua responsabilidade e também as intervenções necessárias dentro das próprias comunidades. Muito importante que nesse tripé que constrói o turismo no estado do Espírito Santo, como uma fonte limpa de geração de emprego e renda, que nós tenhamos a construção a várias mãos desse grande projeto, dessa política pública chamada turismo. Faço uma reflexão novamente para todos nós, independente de que o governo coloque um orçamento 2026 dentro de várias pastas distribuídas que, de forma sincronizadas, contribui também para o turismo, mas nós precisamos definitivamente garantir que no orçamento, na rúbrica relacionada ao turismo do Espírito Santo, nós tenhamos um valor que representa a importância do turismo no Espírito Santo. Para nós termos a execução de obras de infraestrutura, de pontes, de sinalizações, na área de saúde, na área de segurança pública. Então, assim, de forma multissetorial, que o turismo seja discutido no momento de nós construirmos essa peça chamada Lei Orçamentária Anual 2026, e eu convido o Conselho para estar presente na Comissão de Finanças, que nós fazemos parte também, e fazemos as proposições necessárias e acompanharmos justamente depois o relatório dessas nossas proposições e ver se realmente o Conselho Estadual, se o turismo representa isso que nós ouvimos de nossas lideranças. O turismo é importante, então quero ver se ele está devidamente valorizado, ok? Hoje temos o prazer de receber o senhor Valdeir Nunes, conhecido carinhosamente por todos como China. Ele é um empreendedor, é um grande amigo, incentivador do turismo, tanto é que ele começou ele mesmo fazendo a parte dele. Ele não esperou que o Estado fizesse a parte dele primeiro. Então ele fez a parte dele e está buscando sempre que o Estado agora complemente e faça a parte dele. Porque é muito importante nesse tripé que nós falamos, que nós tenhamos assim, a confiança, que nós acreditamos no que nós fazemos. E ele é uma pessoa entusiasta, uma pessoa sonhadora, que transforma em realidade todos os seus sonhos e que tem uma mente visionária, sempre além do nosso tempo, fazendo com que o Espírito Santo seja tido como um destino viável, não só para o capixaba, mas pessoas de outros países, de outros estados e delegações de diversas etnias, de diversas situações, como, por exemplo, equipes de esportivas, de futebol, que são clientes, no caso, eu posso dizer que são clientes dele. Então, ele é presidente do Contures, e para apresentar o tema, o papel do Conselho Estadual, a importância da governança e do turismo como espaço de diálogo e construção coletiva. Nós destacamos aqui, hoje, a importância do Contures, instância fundamental de governança, e o diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. O Conselho é um espaço onde se constroem consensos, se discutem diretrizes e se definem prioridades para o fortalecimento da atividade turística no Estado do Espírito Santo. Mais do que um órgão consultivo, o Conselho cumpre o papel estratégico de integrar diferentes setores, garantindo que as políticas públicas de turismo estejam alinhadas às demandas reais do mercado, às potencialidades regionais e às necessidades das comunidades locais. A atuação do Conselho deve contribuir para a democratização das decisões, para a transparência de objetivos e para a valorização de nossas riquezas culturais, históricas e naturais. E é nesse espaço plural
que se faz necessário discutir e planejar o futuro do turismo de forma sustentável, competitiva e inclusiva, buscando sempre ampliar as oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento. O Aldeir, que assumiu a presidência do Contures esse ano, vai nos apresentar o trabalho desenvolvido por esse importante colegiado. Seja bem-vindo, China, esteja com a palavra, pode falar aqui sentado ou em pé, se quiser, através do microfone. Qual que você prefere? Acho que posso ficar por aqui mesmo, né? Acho que eu estou bem aqui. Meu presidente, deputado Wellington, é uma alegria muito grande ter recebido o convite para estar aqui e podermos debater aqui, conversar aquilo que está sendo executado em várias mãos, tá? Isso é importante falar, em várias mãos pelo Contures. Quero deixar aqui o meu boa tarde a todos, tá ok? Muito obrigado por ter vindo a todos, tá aqui, prestigiar, aqui o meu lado aqui, os parceiros Buffon, né? Paulo, o Bruno Emílio, que sempre tem sido junto, né? E vocês todos que estão aqui são todos parceiros, né, Berenice? Berenice que não falta, né? Então, é isso. Eu gosto de falar do turismo, porque o turismo é alegria, Wellington, né? Eu tenho dito o seguinte, quem não gosta de gente não deve entrar no turismo. O turismo tem que gostar de gente, né? Esse é o primeiro ponto. A matéria-prima do turismo se chama gente. Então, por isso que eu não consigo falar de turismo sem falar do nosso empreendimento. E eu sempre quando converso lá, o número um no nosso projeto é pessoas. O número um no nosso projeto. Eu digo que sem pessoas você não faz nada, né? Então, o primeiro ponto nosso é pessoas. E as pessoas que tem que ir lá, ele não tem que elogiar primeiro a cama, ele não tem que elogiar a comida. Olha que a comida nossa é boa, mas ele tem que elogiar o nosso pessoal. Eu fico feliz quando ele elogia o pessoal, porque ele foi bem atendido. Então, esse é turismo. Isso é turismo. E o papel do Contures? O papel do Contures, ele é extraordinário hoje para essa ligação, porque não podemos trabalhar de maneira, você falou agora, é união, o Contures faz essa união. O Contures não faz projeto, mas faz ideias, que é o grande negócio, tá? E essa ideia ela tem que chegar às pessoas com confiabilidade, tá? Esse é o papel do Contures para fazer com que isso chegue lá, tá ok? Então, nós temos alguns slides aí, tá passando? Tá por aqui? Tá. É um dos pontos nossos do Contures que eu tenho dito que é algo, para mim, especial, meu presidente, foi a união das pessoas, a união entre Sebrae, a Secretaria de Turismo e a FEComércio, tá? Nós hoje conseguimos sentar essas quatro entidades, tá? Essas quatro entidades, para traçar os planos que vai acontecer, tá? Como você disse muito bem, a Secretaria de Turismo, ela não é obrigada a executar nada que nós levamos para eles. Mas, através de um consenso, muda completamente a coisa. É o que nós temos feito hoje, é consenso. Tá? Nós estamos juntos, tá? Senac, Senai, Convention, nós unimos esse pessoal todinho, sentamos tudo na mesa e conversamos. Tá? Então, esse é o grande diferencial que está acontecendo hoje. Então, eu tenho dito que o turismo no Espírito Santo vive um novo momento. Vive um novo momento. Essa é a palavra, vive-se um novo momento. E o Contures tem um grande papel nesse negócio. Tá? Tem um grande papel. Porque no Contures a gente consegue, nós somos em 33 conselheiros e mais 33 suplentes. Então nós somos hoje 66 cabeças, né, pensantes, mais a Setur, mais a FEComércio, né, que o Buffon está sempre nas nossas reuniões, né,
e o SEBRAE, tá? Nós estamos sempre juntos. Então, olha bem, e com isso, nós temos levado boas ideias. Quando eu assumi o Contures, eu tive um encontro com o governador e disse a ele que eu poderia assumir, mas eu teria uma pauta de 8 itens, viu, presidente? 8 itens nós teríamos para... Tá? E para minha felicidade, para minha alegria, essas 8 pautas nós estamos tentando trabalhar nelas. Não são fáceis, tá? Mas todas elas foram levadas para o plenário do Contures, tá? E, de maneira geral, elas foram discutidas e nós estamos tentando trabalhar, que não é fácil. Lá dentro do meu projeto é fácil eu trabalhar. Falo, vamos fazer isso. O governo é diferente. Tá? Nós vamos apresentar algumas coisinhas aqui e vocês vão ver, dentro desse desenvolvimento dessas pautas nossas, ver que tem coisas que não são fáceis para ser incrementadas. Tá? Dentro da nossa política nossa, do hotel nosso, é fácil. Agora, quando você leva isso para o governo, muda completamente. Ô, Léo, pode ir passando aquilo ali? Hein? Melhor de pé, né? Melhor poder falar aqui. Está com preguiça, Chino? Não. De ficar de pé? Deixa eu falar aqui. Melhor. Não, eu gosto de falar de pé. Tá. De pé fica melhor. Aqui. Ó. Olha bem. Olha que essas foram algumas das pautas que nós levamos para o Contures. A primeira aí, marca digital. É um projeto para nós levarmos para o governo, dentro do orçamento, se for do orçamento aí, tá? 5 bilhões nós precisamos para o próximo ano, para o marca digital. Sabe quanto a Secretaria de Turismo tem hoje para divulgação? O Paulo teve lá. 1,5 milhão para toda a divulgação. Faz o quê? Nada. Eu invisto isso no parque por ano. Eu invisto o nosso hotel, investe isso por ano, o nosso hotel. Investe mais do que isso, só o nosso hotel. E o Estado tem esse valor. Então, assim, isso não é só... Eu vou falar as outras coisas. Então, olha bem, esse marca digital aqui. Nós hoje, dentro dessas ações aí que nós levamos, então, olha bem, marca digital, ações promocionais em mercado emissor. O que é isso? Em para São Paulo, Rio, Minas, as nossas proximidades, nós queremos ir para aí. Já começamos, tá? Passa o 4, que acho que joga um pouquinho mais para a outra tela aí. Parcerias, isso aqui. Parceria com as operadoras. Esse é o grande negócio que faz com que a gente chegue nas outras. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo acordo com operadoras. O que fazia até então? O Estado não estava errado, não. Tá? Mas eu estou levando para lá algo que eu faço como hoteleiro. Eles levaram uma pessoa para lá que é um hoteleiro, que conhece a coisa diferente. Nós hoje estamos fazendo acordo com a operadora, investindo nas operadoras, colocando dinheiro. Estão colocando pouco, por enquanto. Por exemplo, nós fizemos um acordo com a Azul Viagem. O Estado está colocando lá R$450 mil na operadora. E ela tem o compromisso de colocar mais R$450 mil de contrapartida. O que ela fazia com esses R$450 mil dela? Esse valor tudo é para ser investido em publicidade dentro do marketing dela, entendeu? Para falar do Espírito Santo, tem que falar do Espírito Santo. E assim nós fizemos a mesma coisa. Nós fizemos com a Azul, fizemos com a Decolar e fizemos com a CVC. Essas três operadoras, nós já estamos no acordo com eles, estão começando agora, tá? Vocês vão começar a ver esses resultados. Esse resultado não é de imediato. Vamos começar a receber agora, a partir de novembro, já começamos a ter resultado. Novembro, dezembro, por aí afora. Então, esse trabalho inicial, nós estamos investindo nele. Mas só que, para fazer isso, presidente, tem outras coisas que não é fácil para você chegar lá. Para complementar isso aí, a ideia qual é? Nós temos executivo de venda. Você fala, executivo de venda, para que isso?
para que ele esteja presente lá, no dia a dia, nesses grandes emissores, falando do Espírito Santo. Mas o que acontece? Nós temos dificuldade para contratar. O Estado quer fazer. Por 2 pontos. Nós não temos a verba, tá? E nós temos dificuldade, mas estão caçando meio para que nós possamos contratar. Para quê? O pessoal lembra do passado do mascate, que ia de porta em porta. Eu fiz isso. Você tem que estar presente. Se você não está presente, ele te esquece de você. Por quê? Quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando isso, coisa nova, não. Os outros destinos faz. Porto Seguro faz isso. Ceará, quase todas as capitais dos estados fazem isso. Investem nas operadoras e tem pessoas lá, correndo nas operadoras, nas agências de viagens, principalmente, procurando saber se eles estão com o material do estado deles e se estão vendendo o estado. Por isso que estão na frente. Então, nós não estamos inventando a roda, nós queremos apenas acompanhá-los. Uma outra coisa que está dentro do nosso plano é dar prêmios. Prêmio. Quem mexe com venda sabe que o estímulo de venda está no prêmio. Além da comissão, está no prêmio. O que os outros estados fazem, Wellington? Dão prêmio. A agência que mais vende por seguro ganha prêmio. Eles dão até carro, para você ter uma ideia. Dão até carro. Mas o Espírito Santo, por enquanto, nós não temos o meio ainda. Mas nós estamos querendo chegar, não quero dar carro não, quero dar televisão para começar. Da televisão, o cara vai ficar feliz de receber uma televisão do Espírito Santo. Porque como que eu vou disputar mercado com Porto Seguro, vou disputar mercado com João Pessoa, tá? Se eles estão na nossa frente, milhares na frente nossa. Então eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que premiá-los. Se você vender bem o Espírito Santo, você vai ter isso. Hoje, pelo menos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando diária de hotéis. Se você vender o Espírito Santo, nós estamos dando diária de hotel. Mas é muito pouco. Tá? É muito pouco. Então, nós estamos trabalhando nisso para que possamos ter essa verba nesse próximo orçamento e nós vamos achar o meio. Tá? Qual é a nossa estratégia? É saber o que os outros estados fazem. Como é que vocês dão um prêmio? Nós fazemos assim, vamos procurar fazer. Se vocês estão fazendo legalmente, vamos fazer. Tem que fazer legal. É o que não vão fazer. Entendeu? Então, além de nós precisamos dar prêmio, estarmos presentes no Estado, treinar. Um dos pontos que nós fizemos lá, está falando de umas coisas aí, mas pode passar isso aqui, pode passar, vamos mais à frente. Escola, pode para frente. Vamos falar sobre eventos, não o Paulo me pega aqui. Evento é algo importantíssimo para a expansão do turismo. Eu tenho dado exemplo aqui. Guarapari, nos anos 80, Guarapari, para quem tem um pouquinho mais de ano, Wellington, foi mais conhecido do que Gramado. Foi mais conhecido que Gramado. Se você olhar as estatísticas lá para os anos 75, por aí fora, 80, Guarapari, no Brasil, era mais conhecida, tá ok? As pessoas não conheciam Vitória. Naquela época, você viajava, Vitória da Conquista, Guarapari, não Guarapari, mas era na hora, só falar Guarapari. O que acontece? Guarapari, passado o tempo, foi ficando esquecido. Quem cresceu? Gramado. E quem fez Gramado crescer? Eventos. Então, Gramado hoje é o que é, mas se for lá olhar a história, nós temos ouvido algumas vezes o prefeito de Gramado, e ele sempre conta essa história. Gramado começou com eventos. Tá? Hoje, os maiores festivais acontecem em Gramado. A maior feira de turismo do Brasil acontece em Gramado. Vocês sabem disso. Acontece em Gramado. Então, nós temos falado sobre isso, eventos. É uma batalha que nós estamos levando por um bom tempo, que era o nosso centro de eventos. Ele está chegando. Né? Está chegando, esperamos que dentro dos próximos 2 anos e meio, tá? Nós possamos ter o nosso centro de evento, que isso vai ser uma mudança, vai ser antes e depois. Porque um grande centro de evento faz com que o nosso Estado fique conhecido corporativamente, e as pessoas vêm para fazer o seu passeio.
Porque nós hoje, se levarmos em consideração hoje a hotelaria do Espírito Santo hoje, durante a semana, nós temos uma ocupação muito boa na Grande Vitória. Paulo sabe disso, é o corporativo. Agora, e como que fica o turismo de lazer? Vazio. A comprovação disso é que, nos finais de semana, sexta-feira à noite, sábado e domingo, os hotéis de Vitória, muitos deles não chegam a ter ocupação de 20%, muitas das vezes. Por quê? Não tem pessoa, né? Não tem o lazer. Então, o que nós estamos trabalhando hoje, quando nós estamos viajando hoje para São Paulo, Porto Alegre, esses lugares aí, e orientando as operadoras, falando o seguinte: vão vender o Espírito Santo, por enquanto, as montanhas meio de semana, final de semana Vitória. Com isso, nós vamos ter uma taxa mais competitiva, senão nós também perdemos nos valores. Se as pessoas querem vender as montanhas capixaba num final de semana, o preço não vai ser competitivo. Por quê? As montanhas capixabas hoje, ela é ocupada pelo capixaba. Ocupada pelo capixaba. O presidente, eu não sei quantos minutos eu tenho. Pode falar. Olha bem, então, eu quero dizer o seguinte: por que é isso? Quem mexe com turismo sabe disso. O turismo de montanha, do turismo de montanha nossa, hoje, ele é 65%. Ele é capixaba. 65% ele é capixaba. 65%, 33% é dos nossos vizinhos. Rio, eu digo vizinho aqui, Campos, para aqui afora aqui. Campos, Minas aqui, até Valadares, e aqui no sul da Bahia. Tá? Numa distância máxima, presidente, de 400 quilômetros. É aquele que ele vem de carro, que no turismo a gente fala que é o autoguiado, aquele que vem de carro. Então, esse pessoal ocupa as montanhas. Sobrou 2%. 2% nós temos hoje, não passa disso, tá? Não passa disso, de 2% hoje, de turista de fora que visita as montanhas capixaba. Não passa de 2%. E esse 2% também, a maior parte não vem de avião, vem de carro. Então, hoje, a ocupação hoje das montanhas capixaba, hoje, de pessoas que chegam de avião, é pouquíssimo. A gente sabe disso através do receptivo. Quem leva? Ele pergunta, de onde as pessoas chegam? Aí vem de carro, maioria de carro. Então, é isso que nós estamos falando aqui, que nós precisamos das operadoras. O Espírito Santo hoje, eu digo o seguinte, é um estado a ser explorado pelo Brasil. É um estado a ser explorado. É um estado a ser explorado. Quando nós estamos chegando hoje, para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer um evento recentemente em Foz do Iguaçu. Tentei ir lá dizer aí. Foz do Iguaçu. 300 agentes de viagem. O que nós fizemos lá? Algo que normalmente não se fazem. Foram agências de todo o Brasil da Azul. Nós fornecemos lá um almoço. O almoço foi oferecido pelos capixaba. Foi uma muqueca oferecido pelo Espírito Santo. As mesas todas foram preparadas pelo Espírito Santo. Aí você pergunta, mas isso vocês só deram o almoço? Não. Esse evento custou R$150 mil para o Estado. Ele não quer que você vá lá só dar o almoço, não. Você tem que comprar. Entendeu? Nós compramos. Nós queremos estar lá. Por que nós compramos? Porque os outros estados vão. Agora, por que os outros vão e nós não vamos? Nós queremos ser o pique, nós queremos estar entre os 10. Queremos estar entre os 10. A secretaria foi lá, entendeu? Nós queremos comprar o espaço. Vamos comprar o espaço e vão fornecer, e vão pagar o almoço. Tá? O que acontece? Nós tivemos todo esse espaço, nós tivemos a palavra lá. Então, o que acontece? Lá nesse evento, foram divididos, para vocês terem ver a diferença, foram divididas em cinco grupos. Cada grupo tinha 60 pessoas. Então, nós do Espírito Santo, então, tinha a nossa mesa e fomos falar para 60. O que nós pensávamos, quando chegar a nossa vez, apareceu uns 30 no nosso auditório. Porque nós não somos conhecidos. Tá? Nós tivemos a palavra antes, na abertura. Quando nós chegamos na nossa sala,
a nossa parte, os 60 nós tínhamos uns 20 e pouco em pé. Você tem, olha a diferença, mais de 20 pessoas em pé, presidente. Enquanto que os outros estados que são conhecidos, vamos supor, tinha lá Porto Seguro, né? Não estava completo o espaço dele. Por quê? Nós éramos novidade. Então o Espírito Santo hoje ele é novidade para o Brasil. Tá? Então nós falamos para esse grupo e foi de suma importância, porque a partir dessa conversa nossa com a Azul, nós já fizemos mais 2 eventos com a Azul. Agora nós estamos sendo chamados. Aí esse é o diferencial. Antes, nem pagando você era chamado. Esse é a grande diferencial, nós estamos sendo chamados. Então, hoje, inclusive, nós temos hoje o Paulo Maia, que tem dado uma força muito grande, tá? Ele tem dado um apoio a nós para ajudar. Nós precisamos de mais gente, viu, Paulo? Para falar que acontece, às vezes, muitas das vezes, 2 eventos no Brasil em praças diferentes. Em praças diferentes. Nós fizemos também um acordo com a Panrotas. Panrotas. Muitas pessoas não sabem o que é isso, mas a Panrotas, tá? Você, como jornalista, você sabe o que é a Panrota. É uma das maiores publicações do turismo no Brasil. Não é isso, Paulo? Tá? Quer falar de turismo? Lê Panrotas. E quando você sai na Panrotas, todo o trade de turismo no Brasil fica sabendo. Então, se você vai lá, investe numa operadora, vamos falar, no caso nosso, vamos lá, nós investimos inicialmente, nós estamos investindo em 5 operadoras inicialmente, mas nós estamos nas 3 maiores. Quando você chega na operadora dessa e negocia, sai tudo no Panrotas. No outro dia, os outros estão te ligando. Nós também queremos. Olha a diferença. Então, hoje o Espírito Santo, a partir de então, ele não é mais aquele estado desconhecido para o turismo. Porque um dos grandes problemas nossos é ser desconhecido para o próprio setor. Para o próprio setor. E nós estamos fazendo hoje, primeiramente, nós temos que ser conhecidos em casa. Então, nós temos que ser conhecidos entre nós, turismo. Se o turismo do Brasil conhece o Espírito Santo, aí nós já vamos agora sim trabalhar com aquele que vai investir aqui. Tá? Então, esse é um dos pontos. Joga lá ver se tem mais alguma coisa ali. Está ali. As ações do mercado, né, que nós havíamos falando. Nós temos hoje a Panrota. Nós fizemos um investimento na Panrota também, de cerca de R$400 mil, 300 a 400 mil reais, para poder estar em vários eventos da Panrotas, que é esse de cima. Tá? Depois Azul, como já disse vocês, tá? Capacitação, vários trabalhos. Vai para frente, no meu tempo. A Decolar. A Decolar é extraordinário. Você sabe que é um dos maiores sites hoje, é a Decolar. Nós precisamos, inclusive, então, trabalhar com aquelas mídias sociais. Que quando eu falei mídias sociais, nós queremos trabalhar com a mídia social direcionada. Você direciona o estado que você quer, você direciona a cidade que você quer. Então, nós queremos chegar lá. CVC, não se discute com CVC. Né? A CVC sozinha, ela tem 1.400 lojas próprias. 1.400 lojas próprias. E nós estamos lá, estamos com eles. Tá? Agora, outra coisa, presidente. A gente fica falando isso aí, sim, mas a hotelaria quer? Podia alguém me perguntar. E como é que estão os hotéis? É outra luta nossa hoje. O Léo sabe disso. A luta é para fazer com que as operadoras queiram vender através de operadora. Os hotéis queiram vender através de operadora. Por quê? É um mercado. As operadoras cobram 25% para vender um determinado hotel. E os maiores partes dos nossos hotéis, principalmente nas montanhas capixabas, são hotéis de famílias, estão felizes em vender só o final de semana. Olha, você tem que trabalhar também o convencimento deles que trabalhar com operador é importante, que você vai ocupar a sua parte sazonal, que é de domingo a quinta-feira. Tem hotéis na montanha que não tem 5% de ocupação de domingo a quinta. Aí você vai conversar com ele, mas tá bom, eu trabalho no final de semana, o que acontece? Com isso não tem emprego, tá? Vai lá e contrata
freelance para aquele final de semana. Não é o caso, nós não queremos isso, não. Se você quer ter uma cidade turística, você tem que trabalhar todos os dias da semana. Eu tenho dito isso. Nosso hotel, o Xena Park, cresceu, está hoje com 250 unidades de hotelaria. Por quê? O faturamento nosso hoje já é maior durante a semana do que os meios de semana. Eu tenho mostrado isso para eles. Alguns estão enxergando, para vocês terem uma ideia. Nós devemos ter nas montanhas, quando eu digo montanha, eu falo principalmente Domingo Martins, Venda Nova, a região de Pedra Azul, que quase se fala que é o município, né? E ali Vargem Alta e Marechal muito pouco, né? Fora disso tem pouquíssimo hotel. Nós devemos ter aí, ali nessa região, cerca de 120, no mínimo 120 meios de hospedagem. E até hoje nós só conseguimos levantar cerca de 8, né, Léo? Já está em 16? Nós estamos em 16, ó, com tanta luta nossa, 16 hotéis que estão habilitados a trabalhar com operadoras. 16. Guarapari deve ter umas 200. Nós estamos chegando a quanto? Uns 15. 15 que querem trabalhar com operadora. Vitória, né? Vitória já é um pouco diferente, né? Porque é a capital. Então, se não, para que eu vou chegar lá e dizer, o governo do Estado vai lá e investe no Azul, investe no CVC, mas chega aqui e não tem hotel que trabalha. Por quê? Nunca foram preparados para isso. Um dos pontos, quando eu cheguei lá, disse, um dos pontos nossos é levar o empresário para dentro. Levar o empresário, que quem vende é o empresário. O Estado não vende. O Estado dá aquilo que você falou. O Estado dá a condição, dá infraestrutura. Então, nós estamos fazendo isso. Aí, o que acontece? Uma operadora liga para um determinado hotel, o hotel vai dizer, não, eu estou preparado. E vão vender. Entendeu? Eu sei que talvez as pessoas que não entendem o que é operadora, o que é uma agência de turismo. Tá? São duas coisas. Operadora é aquela que organiza os pacotes. Tá? Viu, gente? Precisa entender, se alguém estiver aqui que não entendeu. A operadora organiza os pacotes e joga para as agências de viagem. Para vocês terem uma ideia, no Brasil tem cerca de 30 mil agências de viagem. 30 mil agências de viagem. Tá? E as operadoras jogam no sistema, que hoje já existe vários sistemas, que aquela operadora, aquela agência de viagem, passa a usar os pacotes. O que acontece hoje? Uma agência de viagem pode vender pacote das três que eu falei. São autônomas, exceto a CVC, que ela tem, além dela ter essas agências autônomas, ela tem 1.400, como eu disse, agências só dela. E a Azul também tem. A Azul tem cerca de 150 agências próprias. E além das próprias, cada uma dessas aí, eles trabalham no mínimo com mais 5 mil agências vendendo no Brasil. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com agência de viagem. Tá? Por que agência de viagem? As pessoas, às vezes, informam, mesmo que ele não compre pela agência de viagem, mas é uma publicidade que nós temos. A agência de viagem hoje é um grande canal de publicidade para o turismo. Joga mais para frente, o que tem aí? Tá. Aqui está mostrando aqui, quando nós tivemos... o primeiro contato nosso, presidente, foi na WTM. O primeiro encontro nosso. Isso aí foi uma equipe nossa lá. Tá? O secretário está aí, está, né? Tá aí o Vitor, está o Sebrae, está aí a Lorena, o ministro está aí. Embratu, tá? Tá a nossa equipe. Nesse dia aí, nós tivemos o primeiro encontro com a Azul Viagem. Nesse encontro aí. Eles não acreditavam. O Espírito Santo estava desacreditado no turismo, para você ter uma ideia. Quando nós chegamos lá e falamos que nós queríamos conversar alguma coisa, ele falou, mas conversar o quê? Nós já conversamos muitas vezes lá, nunca resolveram nada. Eu falei, não, mas hoje nós vamos resolver. Nós estávamos lá com o Sebrae, para você ter uma ideia, o Sebrae, para fora daqui, para nós, foi uma grande força, porque eles não conheciam o Estado, mas conheciam o Sebrae, que o Sebrae está a nível nacional. Quando nós falamos, nós queremos fazer isso, e o Sebrae é aval. Abrimos as portas
das companhias. Se nós não tivéssemos com o SEBRAE junto, seria muito mais difícil eles chegar e fazer proposta, que nem proposta para nós eles faziam antes. Tá? Então, esse foi o grande diferencial nosso, é que nós estamos fazendo hoje. Olha lá. Aí nós estávamos aí em Foz do Iguaçu, tá? O encontro nosso. Mas, o que tem mais aí? Aí já foi para Rotas, tá? Em Florianópolis, para frente. Cuiabá. Cuiabá. Tá? É mais ou menos isso aí. Então, esse é o trabalho que a gente está hoje tentando fazer. O Contures sozinho não faz nada. O Contures não tem dinheiro, o Contures não tem verba. Mas o Contures tem voz. O que nós temos é voz. Entendeu? Então, nós contamos muito aqui com vocês, contamos com a Assembleia, porque aquilo que você falou no início aí, o orçamento do Estado para o próximo ano, para o turismo, vai fazer uma grande diferença. Tá? O secretário Vitor, ele está muito confiante nisso, a Lorena está muito confiante nisso. Tá? Eu sei que o SEBRAE também está confiante nesse trabalho, como também a própria FEComércio, tá? E o Contures também. Tá? Nós estamos trabalhando junto para que essa verba de 1.500, de 1,5 milhão, tá? Ela seja pelo menos de 18 milhões para divulgação. Tá? De 1,5 milhão, estou falando de divulgação. Aí depois tem feiras. Tá? Nós, com 18 milhões, faríamos uma grande festa, porque nós vamos fazer diferente. Nós estamos lá no caminho. Nós não vamos jogar o dinheiro. Nós não estaremos... É algo completamente diferente. Você chegar e fazer uma propaganda do Espírito Santo. Uma propaganda bonita do Espírito Santo. Mas não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos investir o dinheiro para vender. Porque quando eu cheguei no Contures, eu disse... Por isso que nós temos hoje uma assessoria. Eu falei assim, meu negócio não é escritório, não. Eu não tenho escritório. Nem no meu projeto eu tenho escritório. No Xena Park eu não tenho escritório. O meu trabalho é na rua. Então, é fazer com que o turismo vá para a rua. Né? Não mostrar o Espírito Santo fora daqui. Eu não quero mostrar o Espírito Santo para nós. Nós já conhecemos o Espírito Santo. Então, é esse o trabalho que eu quero fazer. Mas, para isso, para o Estado fazer isso, nós precisamos ter recurso para que possamos colocar em prática as ideias que o Contures quer dar para a Secretaria de Turismo. A Secretaria de Turismo quer fazer, mas também não tem dinheiro. Eu quero fazer. A ideia é extraordinária, mas como não fazer? Tá? Então, nós contamos com a nossa comissão aqui para que possamos fazer um trabalho junto. Muito obrigado, gente. Se me permitir, nós temos um vídeo. Esse vídeo, nós estamos passando ele em todos os encontros nossos a nível nacional. Tá? Nós apresentamos esse vídeo, ele é o portal de entrada. Antes da nossa palavra, nós sempre passamos esse vídeo. Tá ok? Ok. Levar o microfone aí perto do alto-falante, hein? O microfone dá para sair. Bora. Existem lugares que você visita e existem lugares que te transformam. O Espírito Santo é muito mais do que um lugar para se visitar. É um lugar onde a vida acontece em todos os sentidos. Aqui... Coloca no microfone mesmo aí. Isso aí.
frente? É atrás. Está com mau contato, acho. Tenta isso aqui. Existem lugares que você visita e existem lugares que te transformam. O Espírito Santo é muito mais do que um lugar para se visitar. É um lugar onde a vida acontece em todos os sentidos. Existem lugares que você visita e existem lugares que te transformam. O Espírito Santo é muito mais do que um lugar para se visitar. É um lugar onde a vida acontece em todos os sentidos. Aqui, você não apenas vê, você sente. O silêncio da montanha. O cheiro do café passado na hora. O gosto da muqueca feita com história. São experiências vivas. Com gente de verdade. Sabores que nascem da terra. Histórias que moram nas mãos calejadas. Nas festas de devoção, nos caminhos de tropeiros e nas pousadas com alma. Há quem venha buscar a paz, que se encontre no sagrado. Quem descubra no silêncio uma nova forma de ser e estar. Cada experiência aqui tem gosto, sabor e memória. A montanha, do campo à cidade, da tradição ao novo. Tudo se conecta e tudo faz sentido. O Espírito Santo surpreende, porque é autêntico, porque é nosso. Feito de quem ama receber e encantar. Somos terra de gente feliz. O Espírito Santo está no coração do Brasil. Estamos a poucos minutos de voos das capitais vizinhas. Aqui você encontra a qualidade de vida, hospitalidade, segurança, gastronomia. E uma ampla variedade de hotéis e pousadas aconchegantes esperando por você. Um novo lugar para viver experiências incríveis e memoráveis. Descubra um Brasil onde o turismo tem alma. Onde cada viagem se transforma em vivência. E cada momento uma lembrança para a vida. Espírito Santo, viva em todos os sentidos. Este é o seu próximo destino. Parabéns, nosso querido Valdeir Nunes, China, pela presidência do Contures e toda a sua diretoria. Com certeza ninguém constrói nada sozinho, né? Nós temos certeza que o acolhimento está sendo um ingrediente muito importante no sucesso do turismo do Estado do Espírito Santo, e essa sua visão empresarial dentro do que é público é muito importante, né? Nós temos falado aqui da importância de nós abrirmos uma trilha para o Pico da Bandeira através do município de Ibitirama, que é o detentor, é o proprietário do espaço territorial onde se encontra o Pico da Bandeira. No entanto, hoje nós temos a abertura de um portal por Minas Gerais, que ocupa
20% do Parque Nacional do Caparaó, outro por Douros do Rio Preto, que é pelo Espírito Santo, foi construído recentemente, e o município que é proprietário de um dos maiores espaços territoriais do Caparaó, onde o Pico da Bandeira é dentro do seu próprio território, ele não existe. Está previsto no plano de manejo, nós estamos tentando construir isso aí junto com o Frederico, que é o presidente do ICMBio, né, chefe do ICMBio, a nível nacional. Já está previsto umas trilhas ali naquela região, de pelo menos mais 2 trilhas, mas precisa ser planejado, precisa de ser organizado, né, de sinalização, de segurança e uma série de outros projetos complementares que precisam, né? Então, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua apresentação, as informações relevantes que foi levado à comunidade capixaba através de seu diálogo conosco, franco e aberto. Como nós temos uma limitação de tempo em razão da reunião ordinária, gostaria de saber se o Paulo Renato, se tem alguma consideração, uma breve consideração, fica à vontade. Oi. Eu só queria reforçar, deputado, a questão de 2032, né? Onde a mudança tributária ela vai fazer com que o turismo seja um dos principais vetores de desenvolvimento econômico, né? De geração de renda e geração de impostos para o Estado, né? E por isso o setor está se mexendo tanto, né? Para poder fazer com que a gente realmente consiga fazer essa entrega a partir de 2032. Só que a gente não pode esperar chegar em 2032, porque senão, certamente, o Espírito Santo vai passar muita dificuldade e os municípios vão passar muita dificuldade, né? Já que a mudança da forma de arrecadação de tributos, ela passa por a geração ser no próprio município, né? Então, é fundamental que a gente consiga abarcar muitos parceiros, né, nesse caminhar, para que a gente, o ano que vem, tenha esse caminhar mais forte com o planejamento, né, porque planejar esse futuro, não só do turismo, mas o futuro do Estado do Espírito Santo. E aí, eu chamo para uma reflexão, para quem é do turismo, e que roda esses eventos pelo Brasil afora há anos, como nós, os estados do Nordeste já estão anos-luz na nossa frente. Os estados do Sul do Brasil, que o Valdeir citou, Gramado, né, lá, Porto Alegre como um todo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles vêm fazendo isso há muitos anos. Então, eles já partem bem na nossa frente, né? E os vizinhos nossos aqui, né, o Rio de Janeiro, que já faz isso muito bem há muito tempo, São Paulo, mesmo sendo a principal locomotiva econômica do Brasil, mas vem fazendo um trabalho muito forte na questão do turismo, principalmente o turismo de eventos e turismo de negócio, mas o turismo também de aventura e de experiência, eles vêm se organizando muito para isso. Então, se a gente não tomar providência, se a gente não tiver atitude e ação, nós vamos ter mais dificuldades a nível do bolo nacional do que a gente já tem hoje, né? Porque o Estado ele recebe a nível nacional, e aí a nossa sorte é que o Espírito Santo está muito bem gerido, né, a nível estadual, e isso faz com que o governo do Estado, através do governador Renato Casagrande, tenha uma condição financeira que permite investimentos, né? Se não fosse isso, a gente certamente estaria passando uma dificuldade muito grande, porque a nível nacional a gente não recebe os recursos da mesma forma que outros estados da federação recebem, né? Dado que nós temos 10 deputados federais, né? Outros estados têm muito mais do que isso, e aí é um discurso que não vem ao caso aqui agora. Mas eu acho que ou a gente olha para o turismo, ou a gente olha para o turismo, ou a gente olha para o turismo. A gente não tem como não olhar para o turismo agora, né? E a gente tem 5 anos que vão passar como nunca, né? O ano que vem é ano de eleição,
né? Um ano que tem toda uma narrativa diferente, né? Então a gente precisa ver. E eu reforço, deputado, que eu tenho uma relação de amizade com o coronel, que quando ele era prefeito de Iúna, né, nós subimos lá no alto do Caparaó para poder levantar essa bandeira junto com o IEMA, e aí você vem falar que até hoje não foi feita a abertura para o Ibitirama, né, e a gente teve uma conversa lá no alto do Caparaó, várias conversas a gente teve na época que eu estava no Estado como secretário de Turismo e você como prefeito, da importância do Parque do Caparaó e da beleza e da amplitude que é o Parque do Caparaó no lado do Espírito Santo em relação a Minas, e a gente tem muito menos proveito do que, né, e aí nessa conversa lá no Parque do Caparaó, não sei se o Wellington vai lembrar, que um senhor morador dali da região, ele contou nas andanças dele por dentro da mata, que tem sepulturas que remetem aos jesuítas terem passado por lá. Inclusive teve um livro que foi lançado sobre essa história. Então, assim, é uma riqueza muito grande, além da riqueza ambiental e natural, né? É uma história rica que tem naquela região, que a gente precisa fortalecer, e ainda dá tempo, né, de usar. Mas a abertura do parque ali por Ibitirama é importante, e o prefeito de Ibitirama é o mesmo prefeito que era naquela época, né? Que a gente fez até a descida de barco lá no Rio, lá em Ibitirama. Então, é importante esses movimentos, e aí eu falo da transversalidade do turismo, coronel, que nada na economia, nenhum outro arranjo na economia distribui renda da forma que o turismo distribui, né? Você vem desde o vendedor de picolé até o dono da companhia aérea, passando por várias outras áreas. Então, a gente, material de construção, né, a Federação das Indústrias, né, 85, quando o Valdeir constrói um novo bloco de 32 apartamentos lá no Hotel Fazenda China Park, o primeiro resultado é para o comércio e para a indústria. Ele compra cimento, ele compra lajota, ele compra ferro. Tá? Então, o investimento do turismo, 85% do investimento do turismo vai para a indústria e para o comércio, não vai para o turismo, para poder viabilizar o empreendimento turístico. Qualquer empreendimento turístico, ele tem esse percentual de investimento na indústria e no comércio. Então, o papel do turismo na geração de emprego e renda, ele extrapola a vinda do turismo, do turista. Ele, antes de tudo, você vai fazer um canteiro, uma ponte que vai ser construída em determinado local. O que é a primeira coisa que é feito lá? É criado um alojamento, é criado um restaurante para poder dar alimentação, ou faz alguma parceria com alguma pousada da região, com algum restaurante da região, para dar comida, para dar dormida e para dar transporte. Isso, indiretamente, é turismo de negócio, né? Locação de carro. Então, todo o movimento que é feito, e por isso a transversalidade do turismo, passa pelo turismo. E quando você quer promover o município, quando você quer promover uma nova marca, um novo carro que foi lançado, o que você faz? Você faz um evento para poder lançar e para poder marcar. Então, o turismo está envolvido com tudo. E aí, falando sobre investimento, a questão do novo pavilhão, ele é fundamental para os próximos anos do Estado. Então, esse novo investimento que vai ser feito no pavilhão de Carapina, né, é fundamental para os próximos anos do nosso Estado, porque o centro de eventos, e aí eu relembro, e Buffon sabe disso, que Buffon estava no Instituto Jones, na época, e um dos movimentos que a gente fez na época foi de promover construções ou reformas dos pavilhões de eventos no interior. Lá em Conceição do Castelo teve isso, que foi investimento que veio do governo federal para fazer um novo pavilhão, para fazer um novo pavilhão lá em Guaçuí, o pavilhão do Polentão em Venda Nova,
Marechal Floriano, e assim vai em outros lugares que eu não me recordo de cabeça, mas que teve, Guaçuí, teve investimento criando um espaço coberto, com piso, para que o município e a região possa fazer os seus eventos dentro dos seus municípios com menos investimento. Porque quem não tem esses pavilhões faz o quê? Aluga tenda, paga piso e toda a estrutura para criar um pavilhão para poder fazer o evento. Quando você constrói esse pavilhão, quando você disponibiliza essa estrutura, você estimula que os promotores de eventos possam trazer os eventos para o seu município e, com isso, gerar emprego, gerar renda ali na região, que é o papel do pavilhão de Carapina, que ele extrapola os municípios da região metropolitana. Os eventos no pavilhão de Carapina, ele gera mais do que para a região metropolitana. Quanto à questão promoção, todos os estados do Brasil, principalmente os estados mais fortes turisticamente, eles se promovem 12 meses por ano. São estações, e você precisa estar o tempo inteiro se promovendo, porque as estações vão mudando, e você precisa estimular a vinda. Se você for a Gramado em outubro, você já vai ter o Natal. O Natal Luz começa, a programação do Natal Luz começa na segunda quinzena de outubro. Quando ninguém está falando de Natal, Gramado já está se vendendo e toda semana tem 100% de ocupação. Estou falando besteira, Valdeir? Então, planejamento, a execução junto com o planejamento e junto com as ações, para poder trazer o resultado que precisa. E 12 meses por ano. Todos esses grandes, o Nordeste é assim, o Sul é assim, e assim vai, os estados principais a nível de turismo se promovendo. Né? Então, essa promoção nacional ela é fundamental e a gente precisa ter esse engajamento nessa promoção. O secretário Vitor Coelho tem feito, tem escutado, né, Valdeir, e tem sido sensibilizado por essa importância, por essa necessidade, e tem sido um parceiro junto com os subs da Secretaria de Turismo para poder a gente conseguir alavancar mais recursos para fazer esse investimento. Ok. Nosso amigo Buffon, suas considerações, peço aí para... Rápidas palavras. Coronel, agradeço muito o convite do senhor de estar aqui hoje e, sobretudo, por participar dessa mesa aqui como um debatedor. Quero parabenizar... A Assembleia faz um grande papel, que é difundir informação para um ambiente que é muito complexo. Vou explicar um pouco isso. Parabenizar o Chine pelo trabalho que ele e a equipe dele têm feito lá no Contures. O Contures é um fórum da maior relevância do Espírito Santo. A lei foi produzida lá, a lei estadual, e outras coisas estão em pauta lá. O turismo, é importante a gente esclarecer o seguinte: o orçamento do Estado do turismo equivale, hoje, a 10 quilômetros de asfalto. Quantos quilômetros de asfalto o Espírito Santo faz por ano? Com recurso próprio, ou de financiamento de organismos multilaterais. Essa é a ordem da dificuldade. Só que a maior parte do investimento não é o centro de eventos, não é o alargamento da praia, não são as estradas, porque isso é investimento. Investimento, não temos problema com investimento. Nós somos um Estado saneado. Nós tivemos aqui 2 governadores que cumpriram, como ninguém no Brasil, o papel de sanear o Estado, e está saneado. A questão é o carregamento do custeio, porque a grande parte do dispêndio na Secretaria de Turismo, essas ações de promoção, divulgação, é custeio. Então, a Assembleia, através da Câmara, através da Comissão de Finanças, tem que ajudar o governo nisso. Não é só dizer que aumente o investimento. É como é que podemos aumentar o dispêndio do governo, da Secretaria de Turismo, sobre a responsabilidade dela, daqueles itens que são classificados como custeio. Porque aí vai ter que, se o recurso aumentar para todo mundo, aumenta também para o turismo. Mas se não aumentar para todo mundo, tem que tirar de algum lugar e trazer para cá. Esse é o papel que a Assembleia tem que arbitrar isso junto com a Secretaria de Planejamento do Governo. E aí, assim, a Câmara de Finanças tem toda a autonomia para chamar o secretário e dizer, olha, diminui aqui, aumenta lá, vamos dizer assim, porque aí é o discernimento do Executivo para fazer isso. Turismo é uma atividade muito complexa. É mais fácil você fazer uma estrada de 100 quilômetros do que fazer uma rota turística estruturada. Porque
Porque a estrada precisa de orçamento, de dinheiro, uma boa empresa licitada, porque se for ruim ela vai abandonar a obra, e precisa de uma licença ambiental. Aí você faz. Agora, o turismo depende da companhia aérea, do receptivo, do restaurante, do hotel, do sei quê. Depende de uma complexidade de coisas que se coordenem e que não tem decreto, lei nenhuma que permite, que imponha que essas pessoas conversem. Então, é um processo de convencimento de uma cooperação. A cooperação é a base de tudo isso. Vou dar um exemplo da medida da dificuldade. O Paulo é do futebol. Paulo, você pega 124 destinos mais desejados do Brasil. Quantos são do Espírito Santo? Em 124. Mas não basta dizer que tem 1, 2 ou 3. Tem que dizer se entre os 20 primeiros, que é a Série A. Ou mais 20 na Série B. Mais 20 na Série C. Ou mais 64 na Série D. Vamos criar um ranking dos destinos capixabas. E aí pensa o trabalho que você tem de pegar um destino da Série D e levar ele para a Série A. Qual é o trabalho continuado de ano após ano? Não adianta você fazer uma boa Série C no ano, que aí você cai de novo. Não adianta ter um surto de promoção, de divulgação num ano, porque depois você cai no ano seguinte, você volta a cair. Esse time de canguru que sobe e desce de divisão todo ano, vamos dizer. É a mesma coisa. É uma ação continuada de muito tempo você tirar o Porto Vitória lá de baixo, da série C, A, B, C, D, para a série A. Quantos anos vão ser de investimento? Continuado, e melhorado. Para chegar aqui, aí nossa meta seria a seguinte, daqui a alguns anos, não sei quanto, ter um destino do Espírito Santo entre os 20 melhores do Brasil. Se tivesse um que seja inequívoco, o nosso trabalho estaria assim, sendo, me dando por satisfeito, vamos dizer, esse é o trabalho. É essa consideração que eu faço. Tem que compreender isso. Agora, não está só na conta do governo. O que os empresários dos hotéis, por exemplo, podem fazer? O que os empresários do receptivo podem fazer? O que nós da FEComércio podemos fazer? Nós estamos posicionando o SENAC e o SESC totalmente a serviço dessa pauta. Mas e as outras entidades? O SEBRAE está totalmente envolvido. E eu vejo muita atividade setorial aí, que é um sindicato corporativo do seu negócio. Vamos dizer. Ele não está olhando o sistema como um todo. Então, se todo mundo não se olhar o todo e se entregar nessa luta, não vai conseguir. Turismo é um negócio que você não ganha sozinho. Você pode perder sozinho, se você fizer a decisão errada. Mas por mais que você faça escolhas certas, você não ganha sozinho. Só ganha se todo mundo ganhar. Essa é uma questão que eu deixo aqui de reflexão para vocês e a FEComércio, conte com a gente. Obrigado, Buffon. Nós sabemos que todo esse argumento que você usou, a burocracia do Estado, como o China falou, ele vem a contribuir negativamente. A burocracia excessiva do Estado faz com que as coisas não tenham muita velocidade, né? E nós fizemos alguma proposição. Uma das proposições que nós fizemos aqui foi para incluir na grade curricular do ensino público a matéria do turismo, porque ninguém ama o que não conhece. Então, a gente incluindo na grade curricular sobre o turismo, obviamente vão conhecer os destinos, né, com maior precisão, para as pessoas poderem, inclusive, servir de referência e falar sobre os destinos do Estado do Espírito Santo para outras pessoas também. Outro assunto foi a própria indicação para a criação de um batalhão turístico. Outros locais têm essa designação de policiais militares, assim como tem que atende a Maria da Penha, ou que atende as escolas, para fazer a segurança nas escolas, também um batalhão de turismo, para que acolham as pessoas, assim como o próprio poder público dos municípios, eles têm que se prepararem, né? Vou dar um exemplo de Nova Almeida aqui, por exemplo, é um balneário em que funciona rotineiramente de segunda a sexta-feira, chega no final de semana, ou finais de semana prolongados, ou até mesmo nas férias escolares, quer dizer, triplica a população. Aí faz com que a pessoa que passa mal ali só tenha um posto de saúde funcionando de segunda a sexta-feira, não é? O efetivo da Polícia Militar muitas vezes não é reforçado. Então, são situações em que poderiam ser repensados pelas próprias administrações. Eles têm, logicamente, a sua liberdade, a sua autonomia, mas eles precisam estar dentro dessa discussão, porque onde as coisas acontecem não é no Estado, é nas prefeituras, é lá que as coisas acontecem, lá que as pessoas residem e moram. Então, é muito importante que
além de nós termos os eventos, os locais adequados para que esses eventos se realizem, como foi falado aqui, o centro de eventos, muito importante. Um exemplo que nós sempre damos também é que se hoje nós tivermos a projeção de acontecer um campeonato nacional de vôlei, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, não acontece, porque nós não temos quadra com a capacidade de absorver e acolher as equipes dos estados para vir para cá. Em termos de hotelaria, eu acredito que sim, restaurante também, mas em termos da própria quadra, turismo esportivo, e olha quantas outras atividades esportivas que não podem acontecer aqui, que nós também não temos a mesma estrutura. Então, o que o Paulo falou com relação dessa reforma tributária e o centro do pensamento ser justamente o local que é recolhido o imposto, vai fazer muita diferença para o Estado do Espírito Santo e para os municípios, né? E nós precisamos, mesmo que seja daqui a um tempo, você está vendo hoje, o lugar de esperar o ônibus, como diz o pessoal da roça, é no ponto de ônibus, não é em casa. Então, se nós queremos aí o Espírito Santo aí para os próximos anos bem acolhedor e preparado para acolher o turismo, nós precisamos, desde já, estar envolvendo o poder público, a iniciativa privada, a própria comunidade, que tem que acolher bem também os turistas, tanto ela mesma, quanto também os turistas que vêm de fora, para que nós tenhamos o turismo sustentável e que nós façamos dessa atividade realmente um desenvolvimento social democrático para todo o Estado do Espírito Santo. Uma parte, Coronel, assim, o Brasil foi campeão mundial, campeão das Américas de basquete. Vencemos os Estados Unidos. Não é pouca coisa, não. É o maior time do mundo lá em cima. Onde ficou hospedada a seleção brasileira? Em Guarapari, no Sesc. Nós fizemos um esforço brutal para receber a seleção de investimento, reforma, instalação, etc. Tal. Segundo o técnico me disse, é o melhor lugar. Ele jogou na Croácia, jogou na Europa, jogou nos Estados Unidos, na NBA. O melhor lugar que ele concentrou na história dele é Guarapari. Por quê? O alojamento fica 2 minutos do restaurante a pé e a quadra fica 2 minutos do alojamento a pé. Os jogadores estão totalmente concentrados nesse ambiente. O jogador tem uma insônia à noite, ele pega a bola e vai para a quadra fazer lance, volta e dorme. Então ele falou assim que eu entendo o seguinte, que Guarapari foi parte, uma pequena parte, evidente, desse sucesso do Brasil. Então nós temos, para alguns tipos de campeonato, nós temos estrutura ali. Mas não é para grandes torneios, mas nós temos estrutura já, e o Sesc tem investido fortemente para isso. Obrigado. Ok. Quando nós formos finalizar, eu gostaria que só o China falasse rapidamente sobre um empreendimento dele, e em especial na construção de um resort, não é isso? E eu vou abrir a palavra aqui, se vocês quiserem fazer uma participação rápida. Eu quero, você sabe disso. Turismólogo não pode, não. Pode, pode, eu gostaria, vai falar. Ô, Berenice, eu gostaria só Tô brincando com ele. de você limitar o horário certinho, não, né, para a gente, rapidinho, por conta da reunião ordinária. Ok. Quem, eu posso falar? Não, eu gostei da fala de todos vocês, e o China falou de Guarapari, você também. Acho também importante o que eu vou falar. A primeira faculdade de turismo do Estado, né, a Factur, foi em Guarapari, que hoje não existe mais, e tem as outras faculdades. Aqui nós temos aqui 4 turismólogos, aqui, eu, Leonardo, ela, e aqui atrás de mim, não sei se tem mais alguém, acho que nós somos turismólogos, e é preciso trabalhar essa questão dos turismólogos. Nós somos da BBTur Nacional e a BBTur Espírito Santo, eu e Leonardo Lares, né? É importante pegar, porque o que tem de turismólogo, o Leonardo Lares sabe o número de turismólogos que tem aqui no Estado, que foram formados, eram 13 faculdades de turismo do Estado, hoje só de forma online, né? Porque saiu tudo. A primeira foi a de Guarapari, e a segunda foi a da UVV. Então, é importante pegar esses turismólogos para ajudar, para ir para as prefeituras, para trabalhar nas prefeituras e no Estado, como já tem, né, no Estado, né, já existem, para que realmente a coisa se desenvolva, ajude a desenvolver
Até que você falou aí também dos cursos, né, nas escolas, ter o curso de turismo. O turismólogo pode ir para lá para falar sobre turismo. Né? Hoje nós estamos quase acabando, acertando a nossa regulamentação da profissão, que está anos e anos, que enrola para lá, enrola para cá. Já foi aprovado na Câmara Federal, né? Já está no Senado para ser a última votação e ser aprovado e nós termos realmente regulamentados como turismólogos. Então é importante que o turismólogo também esteja presente em todos os municípios, nas escolas, falando sobre o turismo, que o turismólogo estuda para isso, para trabalhar, para atuar, para desenvolver o turismo em cada estado. Obrigada. Okay. Obrigado. Posso só fazer uma... Você falou sobre a questão do esporte, né? Uhum. E as duas áreas estão nessa comissão, o turismo e o esporte. Sim. Né? E o esporte ele é fundamental para a realização dos eventos, né? O Buffon fala aí sobre a questão do basquete. A gente tem um potencial de esporte grande e na sua comissão você tem um campeão olímpico, né, que faz um movimento grande na questão do esporte, e uma campeã de turismo, que é a Tatiana, né, que certamente contribui muito, não só para você, mas para nós, com esse conhecimento técnico que os dois têm, para poder nos ajudar, né, a usar, no bom sentido, a comissão nesse momento tão importante que a gente precisa aí. E o nosso presidente da Assembleia, Marcelo Santos, é um entusiasta também, é um parceiro, você sabe disso, que está pronto aí para a gente poder construir esse caminho. Sim, claro, e foi justamente esse o objetivo de nós constituirmos a comissão dessa forma, né? Alguma consideração, Leonardo? Obrigado, presidente dessa comissão, Coronel Wellington. Só complementando aí a fala aí do Paulo Renato também, dos 3 hotéis dos meios de hospedagem que foram eleitos quando tivemos a Copa no Rio de Janeiro, um deles é o China Park e o outro é o Ilha do Boi, né, aqui no sistema FEComércio, que foram habilitados a receber seleções aqui no Espírito Santo. Então, isso já prescreve aqui a nossa qualidade de não sermos mais um estado em potencial turístico, mas um estado turístico aí, que nós vemos colocando isso com muita ênfase e com muita qualidade aqui nesse sentido. Então, vale a pena lembrar que, como foi mencionado aí pelo Buffon, já é o 13º ano que o Espírito Santo tem um reconhecimento classe A no Tesouro Nacional, porque está com a casa arrumada, e esse ano outros estados também o fizeram, então, como o Espírito Santo avançou, a classificação dele foi A+. Obrigado, presidente. Ok. Bruno, você quer fazer alguma consideração, por favor? Presidente, boa tarde, obrigado, mesa. Só deixar aqui o nosso reconhecimento através do Senac. O Buffon está aqui representando o nosso presidente Dalberto, assim o sistema, né, FEComércio, Sesc, Senac, mas fico aqui também para registrar e parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo. Registrar também, no ano de 2024, presidente, através das suas ações, junto com a tua equipe, nós percorremos todas as regiões turísticas do Estado do Espírito Santo, através do ciclo do Saber Turismo. Então, parabenizar o senhor e a sua equipe, que apoiou muita gente nisso, levando conhecimento, informação, qualificação. E parabenizar muito também aqui o nosso presidente do Contures e também presidente dos Montanhas Capixabas, o senhor Valdeir Nunes, nosso amigo China. Tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, além de empreendedor, é um líder nato aí, me recebeu muito bem nas Montanhas Capixabas quando eu cheguei ali, aprendi muito com o trabalho dele, e ele veio desempenhando junto com os membros do Contures, assim, os parceiros institucionais, um trabalho que posso talvez dizer que nunca aconteceu no passado, né? Algo brilhante, é um novo momento para o turismo capixaba, e todos... A Assembleia, através da sua presidência aqui, na Comissão de Turismo e Desporto, e todos esses parceiros, nós temos certeza que os frutos já estão sendo colhidos, vão continuar colhendo. E do Senac nós temos em breve, eu quero até pedir ao senhor em breve, quando a gente for lançar a Escola de Turismo e Hospitalidade, um programa do Senac, junto com o Sesc, uma oferta da Federação do Comércio, para a gente conseguir disponibilizar uma imersão para as pessoas se qualificarem no turismo.
além das pessoas, além de só qualificar, nós vamos ofertar turismo para quem nunca vivenciou turismo. Pegar um jovem do extremo norte do nosso estado, que não sabe nem o que é turismo, e disponibilizar para ele o turismo social, que nós chamamos, que é disponibilizar acesso ao turismo para essa pessoa, ao mesmo tempo que ela é imersa, né, no turismo, ela fica hospedada, a pessoa nunca se hospedou no hotel, a pessoa nunca pegou um ônibus de turismo, então a gente vai fornecer isso, disponibilizar para essas pessoas, com o intuito de qualificar, de ampliar a mão de obra, né? Um dos grandes desafios, o Paulo Renato falou muito bem aqui sobre a reforma, né, os desdobramentos da reforma, e a gente tem um desafio atual que ele pode se agravar para o futuro, que é mão de obra qualificada, pessoas com interesse em estudar e trabalhar no turismo. Então, o SENAC, através da Federação do Comércio, está junto, presidente, deputado Coronel Wellington, juntos aí para a gente trabalhar essas pautas. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Antes de passar a palavra para finalizar com o nosso querido amigo Chino, agradecemos a todos os senhores e senhoras, né, tanto o Buffon, o Renato, o China, todos vocês que representam as instituições que estão presentes aqui. Agradecer a todos os servidores da Assembleia Legislativa, da parte de comunicação, taquigrafia, do nosso gabinete, da Comissão de Turismo e Desporto, dizer que é muito importante que nós tenhamos esse espaço propício para toda e qualquer reflexão, sugestão, crítica que ele possa ser feito aqui. Não é nada a ver com política partidária, com política pública, porque a várias mãos, com certeza, nós conseguimos construir juntos uma política necessária para que nós tenhamos no Espírito Santo, que tem uma vocação natural para o turismo, nas suas diversas formas de existir, que nós tenhamos aqui o Espírito Santo realmente uma referência nacional. Nós podemos até não estar no primeiro grupo, o grupo A do Brasil, por conta meramente de burocracia, mas em termos de pessoas, de locais, de destinos, eu tenho certeza que nós competimos de igual para igual com todo o Brasil. Para as suas considerações finais, o Chino, para agradecer a sua presença, agradecer a sua liderança, a oportunidade que nós estamos tendo de saber mais a respeito do Conselho, convidar, né, para que nós estejamos juntos na época de nós construirmos o Orçamento 2026, conto com a presença aqui do Conselho Estadual, para que nós façamos uma conta juntos do que nós precisamos para apresentarmos as emendas ao orçamento juntos, para que não seja nada partidário, seja apartidário, seja a política pública vinculada ao turismo, ao esporte, construído com vocês, que é o Conselho, né, legalmente constituído e representativo da sociedade capixaba, com essa finalidade. Com as suas considerações finais, Chino. Presidente, deixa eu ver se está tudo aqui. Olá. Presidente, na realidade nós queremos ser o top 10, tá? Nós estamos trabalhando para isso, ser top 10 pelo menos no turismo do Brasil, tá? Estamos trabalhando para isso. Sei. Por isso nós queremos estar junto, tá? Se está lá Porto, se está lá Bahia, se está lá São Paulo, se está lá o Ceará, o Espírito Santo quer estar junto. Tá? É isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando juntos, queremos estar lá. É isso que nós estamos tomando esforço. Outra coisa, o Estado está preparado. Tá? O nosso Estado está preparado para receber o turista. Não tem que fazer mais nada, não. Nós estamos preparados. Eu tenho dito isso. O Espírito Santo está preparado. Vocês viram aí o nosso vídeo. Tá? Esse vídeo tem encantado as pessoas a nível de Brasil. Então, nós estamos preparados. A Grande Vitória está preparada, tá? As Montanhas Capixabas estão preparadas, Guarapari está preparado, estão preparando Santa Teresa, tá? Eu sei que dentro da política, as pessoas querem levar o turismo a nível nacional para os nossos 78 municípios, mas não é verdade. Vocês viram a dificuldade que nós temos de ter hotéis que as operadoras podem trabalhar com eles, tá? Então não é muito fácil. Então, se nós iniciarmos nesses 4 destinos, que aí sim não fazer com que nós possamos chegar, as pessoas podem chegar em Santa Teresa, ir para Colatina, ir para Linhares, e assim, chegar em Vitória, ir para qualquer outro município. Né? Não adianta nós queremos trabalhar os 78 municípios de vez. Tá? Nós temos que destacar alguns que, através desses, nós vamos chegar nos demais. Tá? Uma outra coisa, para a gente encerrar, é sobre companhias aéreas. Eu sei que vocês fizeram um trabalho,
os deputados fizeram um trabalho, diminuir o valor do querosene, né, para as companhias aéreas, que foi na época do Paulo, mas isso é muito pouco. Companhia aérea não põe o avião para cá só porque baixou o petróleo. Se não tiver demanda, se não tiver passageiro, eles não mandam. Nós estamos trabalhando também, vamos ter agora, estamos aguardando a agenda em São Paulo, nós estamos indo para São Paulo para ter um encontro com as 3 principais companhias aéreas, tá? Para o que nós estamos querendo fazer com eles. Nós já chegamos e descobrimos que os voos que vêm para o Espírito Santo, eles têm uma ocupação média de 80%. A ocupação média de 80%. Então, tem 20% a ser ocupado. O que nós queremos, um acordo com ele, é que esses 20%, vamos supor que eles deixam lá mais 5% para o passageiro de última hora, mas que ele libere esses 15% para as operadoras fazerem pacote para o Espírito Santo. Tá? E nós precisamos da força dos deputados nesse sentido. Se nós conseguirmos isso, nós colocamos mais de 500 mil pessoas por ano no Espírito Santo. O que falta hoje é incentivo das companhias aéreas para poder vender. Porque muitas das vezes a operadora quer vender o Espírito Santo, mas quando ela vai fazer o bloqueio, ela não tem. Se ela não tem um valor adequado para vender para o Espírito Santo, ela não consegue. Então, nós estamos também indo nela. Tá? Nós não estamos indo somente nas operadoras, não. Estamos indo também na companhia aérea. Tá? E, por último, outra coisa... Acho que foi o Bruno que falou sobre o social no turismo. Nós estamos trabalhando nisso, tá? As montanhas sabem tratar nisso. O orgulho de ser das montanhas capixaba, tá? Nós temos que ter orgulho de estar no Espírito Santo, tá? E ter um orgulho de receber bem, que é uma das dificuldades muitas das vezes, é que as pessoas que não sabem aquilo que o Paulo falou aqui, que é a máquina, né, que a gente fala que é aquilo que o turismo, a cadeia produtiva, as pessoas que não conhecem a cadeia produtiva do turismo, aconteceu isso muito com o Domingo Martins. A Domingo Martins está cheio de pessoas, as pessoas achando ruim, porque as pessoas estavam enchendo a Domingo Martins de pessoas lá. Mas eles não sabem que as pessoas que estão ali estão investindo, estão comprando, estão indo na padaria, estão indo no salão de beleza, estão fazendo a movimentação. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo nas Montanhas Capixaba, é fazer isso, fazer com que as pessoas entendam que esse turista está trazendo progresso para a região. É isso que nós temos que fazer, é mostrar que muitas das vezes o turista chega e, de alguma maneira, ele não é bem recebido, ele é bem recebido no hotel, mas quando ele faz uma visita, o que esse cara está fazendo aqui? Enchendo a minha cidade. Não, ele está trazendo progresso para a minha cidade. É isso que tem que fazer a população enxergar isso. E o último ponto, nós estamos trabalhando forte no China Park. O China Park, dentro do nosso projeto, nós estamos hoje com 250 entre apartamentos e chalés, e queremos, a partir de novembro, a partir da segunda quinzena de novembro, ter uma nova marca. O Espírito Santo vai ter o seu primeiro resort. Nós estamos trabalhando que a partir da segunda quinzena de novembro, o nosso hotel Fazenda China Park irá se tornar China Park Eco Resort. Estamos trabalhando hoje, nós temos hoje cerca de 7 frentes de obras. Nesse sentido, tá, modernizando as coisas para que nós possamos chegar. Nós não queremos chegar só na marca, há um outro ponto. É muito fácil você chegar e botar uma marca, né, Paulo? Botar uma marca. É resort. Qualquer pessoa pode ser resort. Eu tenho dito sobre isso. Nada impede você botar nome no seu hotel. Mesmo que você não tenha estrutura de lazer nenhuma, você pode botar marca, resort. Mas o importante é você ser aprovado por resort do Brasil. Há umas normas, entendeu? Há norma para que você possa ser. O que você tem de lazer? A pessoa pode chegar e ficar quantos dias no seu hotel? Tá? Estrutura. É isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando nessa estrutura para mostrar à família que chega lá, que ele pode ficar lá 5, 6, 7 dias, tá? Descansando, passeando e tendo coisa para fazer e visitar as Montanhas Capixaba. É esse o que nós estamos trabalhando, tá? E eu quero contar também com o apoio dessa comissão nesse sentido, tá bom? Muito obrigado, eu quero mais uma vez agradecer aqui. Tá ok, Paulo? Ok. E é muito tá, a última palavra. Eu queria te convidar para você participar conosco da próxima reunião do Contures. Seria de suma importância,
tá, a sua força lá. Nós temos hoje, a nossa próxima reunião, o Léo depois pode mandar aqui para a comissão, que seria um prazer muito grande recebê-lo lá, tá? E nós levamos essa ideia sua, inclusive, do orçamento. Tudo nós estamos falando aqui vai chegar no zero se nós não tivermos um bom orçamento para o próximo ano. Tá? Então, eu conto com o seu apoio e levar isso aos demais deputados para que nós possamos aprovar um orçamento que realmente possa fazer frente ao turismo do nosso Brasil. Muito obrigado, gente. Parabéns, muito obrigado. Nós estaremos lá, se Deus permitir. Tatiana, faz favor de agendar aí junto com o Léo. Né? E é nossa obrigação. E tenha certeza que vai fazer diferença para o turismo. Nós acompanhamos de perto a Lei Orçamentária Anual 2026 e nós podemos contribuir com as emendas, acompanhar as emendas e fazer um trabalho junto com os outros deputados também, para que as nossas emendas, que não é do China, não é do Paulo Renato, não é do Buffon, não é do Hélito, é sim do turismo do Estado do Espírito Santo, o pessoal do SEBRAE, do Senar, não é? Todos são importantes, porque ninguém faz nada sozinho. Tá? Muito obrigado, nós estaremos juntos, conta comigo. Qualquer uma proposição tenha como certo que também a Comissão de Turismo e Desporto está inteira à disposição do Conselho Estadual de Turismo. Toda proposição, todo projeto, toda crítica, resultado do trabalho, a gente está à disposição. Né? A gente faz sempre uma observação que no Espírito Santo a gente chega pelo ar, através do aeroporto, chega pelo mar, através do nosso mar, a gente chega por terra, mas que muitas das vezes a gente chega pelas ferrovias, não é? E muitas vezes a gente não tem nenhum ponto de acolhimento de informação turística no nosso município. Onde tem? Na nossa região. Então, assim, é muito importante nós fazermos essa reflexão crítica para que os municípios eles tenham a percepção que eles precisam de exigir do Estado, precisam de exigir dos conselhos. Tá, mas ele tem que fazer a parte dele também, porque recepcionar, entregar um folder, informações turísticas no seu território a respeito do que acontece ali é muito importante. E como nós sabemos, ninguém vai só num determinado destino e fica lá, às vezes, por muito tempo. Ele vai no lugar, se hospeda, almoça no restaurante, compra um artesanato em outro, toma café em outro e assim sucessivamente. Que ele quer ter experiência, não é isso? Então, nós agradecemos a presença de todos, mais uma vez, de todos aqui componentes da mesa, em especial do China. E nada mais havendo a tratar, nós declaramos encerrada a reunião e convidamos todos os senhores e senhoras para a próxima, que será extraordinária, no dia 9 de setembro, com o título de 104 anos da Academia Espírito Santense de Letras, História, Turismo e Valorização Cultural. Muito obrigado, Deus abençoe todos, tenham todos uma boa tarde, um bom trabalho.